Biografias, livros de biografias, são livros super interessantes. Eu sempre fui fascinado por biografias de pessoas famosas, de empresários. Eu tenho uma formação na área de administração de empresas, tenho meu próprio negócio, então empresários sempre me fascinaram. Mas quem não gosta de saber sobre a vida de pessoas famosas, ou de políticos, como Winston Churchill, ou presidentes dos Estados Unidos antigos, do próprio Brasil, como Juscelino Kubitschek. Biografias sempre despertaram muito interesse no público, no mundo inteiro. E eu, como dono de editora e escritor, eu tive a oportunidade de escrever algumas. A minha mais recente biografia é uma biografia sobre o empresário, empreendedor Elon Musk, que hoje está junto com Jeff Bezos, o dono da Amazon, disputando o título de homem mais rico do mundo. Na minha opinião, ele vai passar em não muito tempo o Jeff Bezos bastante. Tá? Mas isso é para quem quiser saber mais, compra esse meu livro, tá? Elon Musk. Já escrevi esse livro aqui também, Alemanha 1938, que é uma história biográfica de família sobre o que se passa na Segunda Guerra Mundial. E como editor, eu já publiquei livros como a biografia da Princesa Diana, uma tradução de um livro em inglês. Já publiquei aqui no Brasil e nos Estados Unidos a biografia do Dr. Robert Ray, cirurgião plástico famoso. Já publiquei a biografia da escritora que criou a personagem Mary Poppins, que é muito interessante, virou até um filme com o Tom Hanks fazendo o papel do Walt Disney. Eu adorei o filme, é muito bacana, baseado nesse livro. Bom, esse entre outros, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre biografias, como escrever uma biografia, tá? Existe a biografia e a autobiografia, o nome já diz tudo, né? A autobiografia, você vai escrever a sua própria biografia, e ninguém melhor do que você para fazer isso. Apesar de que é possível que uma pessoa com as suas informações, um escritor, alguém mais qualificado, sempre existe alguém melhor do que você, do que eu, né? Sempre tem alguém que consegue fazer alguma coisa melhor. Então, até mesmo para escrever a sua biografia, muitas vezes uma outra pessoa pode fazer isso melhor. Então, é muito comum pessoas famosas, ou empresários, ou políticos, ou seja lá quem for, encomendarem de alguém o texto para a sua biografia, e para isso passam todas as informações necessárias. Bom, agora eu vou falar exatamente o que você precisa fazer para escrever uma boa biografia. Tem o óbvio, né? Que é você pesquisar o máximo possível sobre o biografado. Se você tiver acesso ao biografado, você pode fazer entrevistas com ele, muitas entrevistas. Então, eu já fiz algumas biografias nas quais eu tive contato com o biografado, e aí eu podia gravar áudios, vários áudios, horas e horas, até esgotar o assunto. Você pode pesquisar material disponível na imprensa, você pode pesquisar material que o próprio biografado te fornece, mas é um estudo, é um trabalho demorado, tem que ser bem detalhado se você quiser fazer um bom livro, né? Uma boa biografia. Como eu sempre digo, a primeira coisa que você tem que fazer é um esqueleto do livro. Tá? Então você vai colocar, e como é uma biografia, fica razoavelmente fácil. Você vai colocar em ordem cronológica os fatos da vida da pessoa. Então você vai ter um capítulo inicial, por exemplo, falando da infância, outro da adolescência, outro da idade adulta. Se for um empresário, você vai dar destaque para capítulos voltados aos negócios dele. Se for um ator, você vai dar um destaque para capítulos sobre os filmes ou novelas que esse ator tenha participado. Então, o principal é você pesquisar, colocar num papel todos os dados principais dessa pessoa e depois ir organizando isso de maneira lógica. Tá? Essa é a base de uma biografia, aliás, base de qualquer livro. Agora, no caso da biografia, a pesquisa é muito grande. Só que a biografia tem uns detalhes
interessantes e, de certa forma, até perigosos. Por exemplo, você vai fazer uma biografia de um terceiro, quando é uma biografia autorizada, o biografado, depois, antes do livro ser publicado, ele lê para ver se o escritor fez tudo certinho, se ele deixou de colocar algo importante, se ele colocou algo que não é verdade. De repente o autor pesquisou uma história que estava na internet e o biografado diz: não, isso não é verdade, tá? Isso é uma mentira, assim, assim, assado. Então, aí nesse caso, o autor tem a oportunidade de corrigir e ainda acrescentar comentários feitos pelo próprio biografado. Agora, quando você não tem um contato com o biografado e a biografia não autorizada, o autor tem que ter um cuidado redobrado, porque pela lei você pode escrever biografias de terceiros sem a autorização dessa pessoa, mas se você escrever algo que não seja verdade, você vai sofrer um processo por calúnia, você vai ter que indenizar o biografado. Então é muito perigoso. Então tudo tem que ser checado 2, 3, 4, 5 vezes, especialmente os assuntos polêmicos, porque se em algum assunto polêmico que seja colocado na biografia que não for verdade, que o biografado possa provar que isso não é verdade, o autor está lascado, o autor vai ter muito problema e a editora também. Então, os livros de biografia têm que ser cuidadosamente feitos. É claro que se você vai fazer uma biografia de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, se você colocar alguma coisa lá que não seja exatamente verdade, não estou dizendo que propositalmente, né, mas que por algum erro de pesquisa tenha sido colocado, ou colocou um ano diferente de alguma coisa, ou contou um fato que não é comprovado como se fosse comprovado, Dom Pedro e a família próxima, apesar de existirem descendentes dele, não podem te processar. Tá? Então, uma biografia, se você falar sobre o Gengis Khan, por exemplo, se você falar uma biografia sobre o rei Arthur da Inglaterra, não tem problema nenhum. O que você colocar lá, você não vai ter problema de sofrer um processo do biografado, ou dos filhos, ou dos netos, né? Isso não vai acontecer. Então, voltando, a pesquisa é tudo, e a organização do livro, né? Como você esquematiza o livro, é o que vai dar a tônica e a qualidade do próprio livro. E claro, existe a linguagem que você vai utilizar. Se vai ser uma linguagem mais professoral, se vai ser uma linguagem mais elevada, ou se vai ser voltado para um público. Se o seu intuito é colocar esse livro à disposição de um livro de um público que não seja acadêmico, então você tem que escrever numa linguagem mais acessível, né? E uma última dica, contando uma coisa uma entrevista que eu assisti há muitos anos no programa do Jô Soares, que aliás ele tinha o hábito de entrevistar muitos autores. Ele entrevistou uma autora que, se não me falha a memória, ela escreveu uma biografia sobre Dom Pedro II. E o curioso, uma das curiosidades dessa biografia, que devia ser um livro de 800 páginas, o Jô Soares fez a pergunta para ela: há quanto tempo ela estava escrevendo o livro? Durante quanto tempo ela escreveu o livro? E ela falou que o livro levou 20 anos para ficar pronto. Isso até arrancou risadas do auditório, porque é muito tempo para você fazer um livro, não há a menor necessidade disso. Você pode fazer o livro em 1 ano, em 6 meses, tudo depende da sua capacidade de pesquisa. Agora, como o próprio Jô Soares colocou para essa autora no dia, se ela voltasse no tempo e tivesse fechado o texto com 1 ano e não com 20 anos de escrita, teria feito alguma coisa? Esses 19 anos a mais fez uma diferença muito grande no livro? Ela mesma admitiu que não, porque o grosso estava lá, só que ela queria a perfeição, então ela ia atrás de detalhes,
ia tocando a vida dela no dia a dia e sempre que possível colocava alguma coisa, acrescentava uma, tirava outra. Ótimo, o livro ficou melhor do que ele teria ficado há 20 anos atrás. Mas ela poderia ter morrido nesses 20 anos. Muita coisa poderia ter acontecido e não é economicamente viável para um autor que pretende viver de livro levar 20 anos para fazer um livro. Tá? Então, uma dica que eu dou, e aí não é só para biografias, é para qualquer livro, é que o autor coloque, você como autor, ou autora, coloque um prazo. Olha, eu vou levar 4 meses para finalizar o livro, como se fosse um trabalho, como se fosse uma tarefa que você no seu escritório, na sua empresa, o seu chefe desse para você. Você tem que finalizar até aquela data. Tá? Então, colocando uma data, você consegue finalizar e eu tenho certeza que será um trabalho muito bem feito. E uma coisa que eu não posso deixar de falar para você é o seguinte: gostou desse vídeo? Dá um like para mim aqui embaixo do vídeo. Se não assinou o meu canal, assine, tá? Se você gosta do mundo dos livros, assine, porque vai ter muito assunto para nós aqui batermos papo. Então, assine meu canal e clica no sininho, porque aí você vai sempre receber avisos do YouTube quando eu publicar vídeos novos, tá bom? Mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.